CBR 400S, mais um felizardo aí que ele tá levando para casa. Olha aí, já tem dono. Linda, 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 cara. Eu acho que ela dessa cor preta, ela fica mais bonita ainda, porque essa cor preta com esse quadro dela em treliça vermelho é um espetáculo. Linda, cara. Detalhezinho da pinça, do ABS, motor 2 cilindros, que tem um sonzinho de motor de 4 cilindros. Linda que só. Vem conhecer. Olha o barulhinho ali do motor dela. Lindo, lindo. Show de bola.